A gente precisa falar sobre raciocínio clínico. Se tem uma coisa que atrapalha muito o instrutor de Pilates, é, ao planejar as aulas, pensar única e exclusivamente no diagnóstico e fazer as seguintes perguntas. Ô Tati, esse exercício aqui é bom para quem tem tendinite no ombro? E esse aqui é bom para quem tem protusão? E esse aqui é bom para quem tem hernia de disco? E esse aqui, Tati, é para quem tem condromalácia? Se você pensa desse jeito, você não vai conseguir planejar suas aulas direito, vai ser zero assertiva e, obviamente, que não vai ter resultado. Você vai ficar sempre girando em volta do diagnóstico e isso é uma coisa muito complicada. Como você vai atender os seus alunos em grupo no seu estúdio, grupo em aparelhos iguais ou diferentes, não importa, mas como que você vai atender esses alunos se a sua cabeça tem que rodar várias caixinhas ao mesmo tempo pensando em aluno com tendinite, exercícios específicos para tendinite. Ou aluno com condromalácia, exercício específico para aluno com condromalácia. Isso se torna um trabalho muito complicado e não é à toa que os instrutores que raciocinam dessa forma costumam não ter um bom desempenho. Mas, Tati, então qual é a forma certa de raciocinar? A forma certa é a gente pensar nesse diagnóstico, mas entender esse diagnóstico da seguinte forma. Este aqui é o diagnóstico. Meu paciente tem uma condromalácia. Ok. Mas o que esse meu paciente está passando nesse momento? Quem é esse meu paciente? Então, na sua avaliação, antes de fazer o planejamento, você tem que olhar para esse paciente e entender qual é a realidade. Porque eu posso ter duas pessoas com condromalácia na minha aula, uma morrendo de dor e a outra sem dor nenhuma. As duas têm condromalácia. Então, as condutas, os exercícios que elas serão capazes de fazer serão diferentes. As necessidades delas serão diferentes. E a nossa aula tem que ser sempre baseada na necessidade. Então, se eu tenho ali uma paciente jovem com uma condromalácia que tá doendo muito, ela tá numa fase inflamatória, tá ruim. E eu tenho uma outra paciente que pode ser até mais velha, mas ela já está fazendo atividade física há um tempo, ela tem um nível de força maior, ela tem uma condromalácia até pior do que a outra paciente, mas ela não tá com dor nenhuma. As condutas parou. As condutas mudam radicalmente, porque aquela pessoa que está com dor, ela vai ter algumas necessidades, e aquela pessoa que está sem dor, ela já superou essas primeiras necessidades e nesse momento ela tem outras necessidades, que podem ser abordadas de uma outra forma. Então, com dor, você vai fazer determinados exercícios com o seu paciente, e sem dor, o seu paciente vai tolerar outros tipos de exercício, entende? Então, não adianta a gente pensar no diagnóstico, isso aqui é bom para condromalácia, ponto. Como se todo mundo tivesse condromalácia do mesmo jeito, tivesse os mesmos sintomas. A gente pode levar esse raciocínio para outras patologias, como dor lombar, por exemplo. Você pode ter dois pacientes com dor lombar, os dois têm degeneração, os dois têm hernia de disco, os dois têm ali os mesmos diagnósticos, porém com características completamente diferentes. Um sente mais dor, o outro menos dor, um tem medo, o outro não tem medo, um tolera mais os exercícios, o outro tolera menos, um recebeu determinado tipo de orientação, então ele guia a vida dele nessa orientação, o outro recebeu outro tipo de orientação. Então, por exemplo, um não flexiona a coluna. Ele fala, eu não posso pegar objetos no chão, eu não posso curvar a minha coluna de jeito nenhum, porque senão eu vou piorar a minha hérnia. O outro não, ele fala, eu já entendi que eu posso, eu corro, eu faço as coisas, de vez em quando eu sinto dor, de uma forma muito mais tranquila. Então, para cada aluno desse, você vai poder planejar uma aula completamente diferente de acordo com a situação desse aluno e não de acordo com o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é importante para nos nortear. É importante eu saber aqui que meu paciente tem uma condromalácia, né? Então, eu tenho que entender que no joelho dele tem um processo degenerativo. Mas esse processo degenerativo ele vai ser diferente em cada pessoa. E cada pessoa, mesmo com uma degeneração às vezes bem alta, uma condromalácia nível 4, ela vai ter ali algumas necessidades diferentes do outro. Vou para um terceiro exemplo aqui para ficar bem claro para você. Você pode ter lá um paciente que vai ter uma tendinite do tendão do bíceps. Dois pacientes, né, com tendinite de tendão do bíceps. Aí um desses pacientes fala para você assim, eu não consigo levantar o braço a partir daqui. Nossa, dói muito, 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 muito. Aí você tem outro paciente com tendinite de tendão de bíceps que ele fala assim, eu consigo levantar o braço, sabe? Mas dói, é uma dorzinha assim que tá o tempo inteiro me incomodando. Essa dorzinha não passa, ela piora de noite quando eu deito para dormir. Então, os dois pacientes vão requerer trabalho, vão requerer uma conduta completamente diferente uma da outra. Esse paciente que levanta o braço até aqui,
e que morre de dor, você deve pensar, Tati, agora eu peguei aqui. Esse paciente precisa de mobilidade no ombro e o outro que já levanta o braço precisa de força. Será? Dá só uma olhada. Esse paciente aqui, por exemplo, que levanta o braço até aqui, nesta posição, na hora que você deita ele, pode ser que ele consiga estender o braço lá atrás sem sentir dor nenhuma. Isso quer dizer o quê? Que os dois pacientes, tanto esse que levanta o braço, quanto esse que não levanta o braço, nesta posição, mas deitado, ele levanta, os dois têm amplitude de ombro preservada. Então, a priori, nenhum deles precisa de amplitude de ombro, porque eles já têm essa amplitude muito boa. Agora, uma coisa é fato, se o meu paciente tem uma tendinite, significa que esses tendões do bíceps, esses músculos não estão preparados para a rotina dele. Aí a gente vai para uma segunda fase da nossa investigação. Qual é a rotina de um? Qual é a rotina do outro? Esse paciente aqui que levanta o braço, ele faz crossfit. E aí ele intensificou os treinos de crossfit. Aí agora ele tá sentindo essa dorzinha chata o tempo inteiro. Embora ele consiga fazer os movimentos, mas ele faz sofrendo, entendeu? Ele faz com dor. Agora, o outro, que só levanta o braço até aqui, o cara trabalha num escritório e aí ele comprou um cachorro. Ele adotou um cachorro e o cachorro puxa ele no passeio. Então, assim, ele não tá preparado para esse puxão do cachorro. Ele tá tendo que fazer uma força para sustentar o cachorro, que é algo que ele não tá acostumado. E aí ele sai para passear 2 vezes por dia com o cachorro, e isso tá gerando uma tendinite. Então, a gente tem que preparar o corpo desse aluno para ele conseguir passear com o cachorro dele. Você tá vendo como a gente precisa investigar? Tá. Diante disso, o que eu preciso trabalhar com esses dois pacientes? Visto que os dois têm amplitude de movimento, né? Um deitado faz numa boa e o outro faz em qualquer posição, inclusive quando ele está em pé. Ele levanta o braço numa boa. Os dois têm amplitude de movimento, então isso está superado, né? Eu preciso trabalhar com esse paciente que levanta o braço até a metade do caminho, essa elevação quando ele está nessa posição. Mas isso vai acontecer naturalmente, porque a articulação está livre. Ele só não está levantando o braço porque ele tem dor. Então, na hora que eu começar a trabalhar com esse paciente, fortalecimento, e ele regular a demanda, e ele reduzir a dor, ele vai levantar o braço numa boa, porque a articulação está livre. Ele só não está fazendo isso porque ele está se poupando. Agora, os dois pacientes, tanto o cara do CrossFit quanto o cara que passeia com o cachorro, os dois precisam de fortalecimento. Aí vem uma segunda questão. O paciente do CrossFit, ele tolera fazer fortalecimento nesse sentido. O cara do cachorro não. Ele não tolera, porque ele tá sentindo dor para levantar o braço aqui. Então eu não vou trabalhar com ele, a priori, né, no início, movimentos que ele tem que levar o braço para cima. Eu vou preferir trabalhar com ele quais exercícios? Exercícios em que ele fique deitado, trabalhando movimentos de empurrar. Imagina, ó, deitado aqui, tá? Trabalhando movimentos de empurrar. Então ele vai dobrar o cotovelo aqui, né, segurando um peso e vai empurrar lá para cima. Eu prefiro trabalhar com ele nessa posição aqui no reformer, no Cadillac, né, fazendo abertura e fechamento dos braços, porque aqui ele não vai sentir dor. Ele sente dor quando ele tem que elevar o braço nesta posição. Já o crossfiteiro, eu posso trabalhar em qualquer posição que vai ficar tudo bem. Esse cara do cachorro também vai ser uma ótima ideia se eu trabalhar com ele as pranchas, se eu trabalhar com ele os apoios aqui, porque isso vai trazer muito fortalecimento para ele e não vai doer, porque ele não está levantando o braço. Outra coisa que eu também devo trabalhar com esse paciente, com os dois, na verdade, são os movimentos de puxar. Então, cada vez que ele faz os movimentos de remada, né, os movimentos de puxar ou os movimentos de empurrar, a gente está fortalecendo todos os músculos do ombro. E daqui a pouco, esse paciente que tem dor para passear com o cachorro vai começar a sentir o ombro muito mais forte e ele vai falar: nossa, ó, agora eu levanto e não dói mais. Antes doía, porque o músculo estava muito fraquinho. Então, os dois pacientes têm características diferentes. Um sente dor o tempo todo, mas ele levanta o braço. Ele fala: ó, eu levanto, mas eu sinto dor, entendeu? Tá chato. E o outro fala: ó, eu não consigo. Aí a gente vai, lembra, para a segunda parte da investigação. Peraí, ele não consegue por quê? Ele não consegue porque a articulação tá travada, ou ele não consegue porque simplesmente ele tá com dor, ou porque ele não tem nada de força. Não, grau de força normal ele tem, né? Um ser humano normal, ele não teve um AVC, ele não tem um déficit importante. Forte ele tem, força ele tem, uma força básica da vida, né? Para lavar o cabelo, por exemplo, uma força normal. Claro que as pessoas sempre precisam de mais força, mas esse paciente em questão, será que eu preciso? E aí você pode se enganar. Já que ele levanta o braço só até aqui, eu vou trabalhar um monte de mobilidade com ele. Não é a mobilidade que vai resolver esse problema. O que vai resolver esse problema é força, porque deitado
ele movimenta o braço lá para trás da cabeça. Ou seja, a articulação está livre. Ele não precisa de mobilidade. O que ele precisa é de força nos decúbitos que ele tolera. O crossfiteiro tolera qualquer decúbito, então o crossfiteiro manda o braço para cima numa boa. Dá para trabalhar, por exemplo, com o crossfiteiro nessa posição aqui, tranquilo. Agora, o cara do cachorro não. O cara do cachorro você não vai trabalhar nessa posição porque ele não vai tolerar e você também não vai trabalhar levando o braço para cima porque ele não vai tolerar. A posição dos exercícios dele é que vai ser diferente. Você entende por que a gente não pode falar assim, ó, tal exercício é bom para tendinite? O que, nesse caso que eu tô dando aqui, o que é bom para um paciente não é bom para o outro paciente. Percebe? O que um consegue fazer com tendinite, o outro não consegue fazer com tendinite. E você tem que estar ciente disso. Então, elimina da sua cabeça esse pensamento. Qual é o exercício ideal para tendinite? Qual é o exercício ideal para hérnia? Qual é o exercício ideal para sei lá o quê? Diagnóstico qualquer, condromalácia. Não foca no diagnóstico, foca no que o seu paciente realmente precisa. E aí eu vou te falar um negócio agora muito sério. Todos, vou repetir, todos, sem exceção, todos precisam de força e de mobilidade. Todos. Em algum grau de equilíbrio. É claro que um cara do CrossFit vai precisar de mais mobilidade do ombro do que um corredor. Mas todos vão precisar de força e mobilidade. O cara do CrossFit vai precisar de muito mais força do que o corredor no ombro, ok? Guarda essa informação. O cara do beach tênis vai precisar de mais força do que o corredor, mas ele não precisa de tanta força quanto o cara do CrossFit. Então, o ideal é que a gente pense em quem é o nosso aluno, qual é o momento que ele está vivendo, qual é o esporte que ele está fazendo, como tem sido a rotina dele, para desenvolver as capacidades físicas dele para aquela atividade. Se falta mobilidade, é aí que eu vou. Se falta força, é aí que eu vou. E a resposta do Tati, quanto de mobilidade, quanto de força? Tudo vai depender de quem é o seu aluno. Qual é a situação desse aluno? O quanto de força realmente eu preciso desenvolver com ele? Quando você tem esse tipo de raciocínio, o planejamento da aula fica muito fácil e você vai ter clareza para trabalhar na tua aula. Agora vamos pensar na aula. Quais exercícios que eu posso trabalhar na aula que atendem à necessidade do meu paciente no ganho de força? Bom, o cara que passeia com o cachorro, que tem dor para levantar o braço, eu não vou levantar com ele, eu não vou, né, pedir para ele empurrar o braço para cima na aula, porque é justamente o gestual que está doendo. Então eu vou trabalhar com ele tudo aqui embaixo, ó, de fortalecimento. Vou trabalhar aqui nesse plano, vou trabalhar exercício de puxar, exercício de empurrar, nesse plano aqui. Eu não vou pedir para ele sustentar, eu não vou pedir para ele sustentar o braço aberto e nem empurrar o braço para cima. Já o crossfiteiro, que está conseguindo fazer tudo, eu tenho um pouco mais de liberdade. Eu posso pedir para ele fazer quaisquer movimentos. Entendeu? Então, o movimento ele não é para a tendinite. O movimento ele é para cada paciente de acordo com a necessidade dele. Agora, comenta aqui nessa aula se essa aula deu uma viradinha de chave aí em você, para você eliminar esse raciocínio de uma vez por todas. E a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto. Coloca aqui nos comentários se virou a chave e coloca aqui os casos que você tem dúvida. Tati, eu sempre tenho dúvida para quando eu vou atender paciente com bursite, eu nunca sei o que fazer. Ou quando eu vou atender paciente que tem, sei lá, uma síndrome do trato iliotibial, eu nunca sei o que fazer. Coloca aqui qual é a patologia que você tem mais dificuldade para eu poder te ajudar com isso, tá bom? Eu